Oi pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Aqui é a Vivi. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de arte Viviane Scarabello. E hoje é a parte 4, onde estou contando para vocês passo a passo toda a minha vida relacionada aí ao mundo da arte, como que eu entrei nesse meio, tá valendo a pena, não tá? São os perrengues, as coisas boas que são positivas da profissão. E eu comecei a contar para vocês desde o início, desde a minha fase criança, do meu mundo infantil relacionado à arte, e já estou caminhando. Então é interessante você assistir a parte 1, 2 e 3, que já estão aqui no canal, e essa é a parte 4. É um pouquinho longo, né, o vídeo, então você pode ouvir como se fosse um podcast. E já sabe, se a minha filhinha, ela tá tirando uma sonequinha, minha baby acordar, eu tenho que parar tudo, independente aonde está, e também não irei editar o vídeo, tá bom? Vou direto, sem cortes. Continuando então a minha saga de como eu me tornei uma artista plástica, né? Como que eu comecei a trabalhar com isso. Gente, eu parei aí na parte, né, onde eu estava em Limeira, né? Só recapitulando, eu estava em Limeira e vim para Bauru para dar continuidade ao meu cargo de professora do estado. Então, eu passei no concurso, eu me tornei uma professora de educação artística efetiva. Então, nada, né? Melhor do que assumir o cargo, que eu assumi em Limeira, numa área rural chamada Bairro do Pinhal. Só estou recapitulando para fazer um resuminho. E agora eu vim para Bauru 2 anos depois. Só que quando chegou aqui, eu resolvi exonerar o cargo. E foi muito fácil, eu falei sobre isso no outro vídeo. Simplesmente fui na secretaria da escola, assinei um papel, entreguei, dei as costas e nunca mais voltei. Cheguei na minha casa, caí na cama, ufa, deu um alívio. Mas você não gosta de ensinar arte? Eu amo ensinar arte, mas trabalhar em escola do estado, escola pública, para ensinar 30, 40 alunos, realmente é um desafio muito grande, que é digno assim de muitas palmas. Nossa, meu pai aposentou em escola estadual, professor de escola estadual, e eu sei o quanto é duro, e vivenciei também esses anos que eu contei aqui para vocês, dando aulas eventuais, etc. E 2 anos como professora efetiva lá na escola do Dorival Dudan, como professora de arte. Então, é muito bom, sabe? Você tem a possibilidade de estar ensinando muita coisa, conseguindo trabalhar com os alunos, atividades, mas eu queria aquilo que eu sempre quis, né? Ser artista. Ser artista, e resolvi então abrir mão aí, vamos dizer assim, do que parece, né, daquilo que é. Não posso usar essa palavra, vamos dizer o estável, falar que é o certo, não. Mas era um emprego estável, que caía todo mês o pagamento ali, como professora, efetiva, concursada, né? Mas e aí? Eu queria criar, eu queria fazer arte, não estava dando tempo. Eu pegava aulas, né, muitas aulas, e não conseguia dar tempo de fazer. Além disso, era muito estressante, cansativo, tal. Exonerei. Quando eu tive essa conversa com a minha família, né? Porque as pessoas que me interessavam, que eu precisava conversar, era meu marido, o meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Todos me apoiaram, certo? Todos me apoiaram e falaram: sim, você tem que correr atrás daquilo que você ama. Se você quer ser artista, seja artista, né? Você vai conseguir. E aí fui então, né? Só que para ser artista não é assim. Sou artista e meu dinheirinho vai cair na minha conta. Eu já estava vivendo, vamos supor, de arte, fazendo um servicinho aqui, né? Fazendo uma coisa, uma peça de teatro que às vezes ganhava quase que nada, etc. Vários servicinhos assim, mas nada que dava um salário mensal como dava do professor. Antes de eu ser professor, vocês lembram na história que eu contei que eu dei aulas, tipo atividades, né, de pintura, naquele projeto Escola da Família, aqui numa área periférica aqui da cidade, numa comunidade onde tinha uma escola bem grande, onde eu atuei ali, e ali foi muito legal. Então, assim, aquilo ali eu gostaria de ter dado continuidade, só que eu tive que parar porque eu fui assumir meu cargo lá em Limeira e fiquei 2 anos lá.
Então ninguém pode falar assim, ah, você não deu aula como efetiva. Aula no estado eu dei muito, sem ser efetiva, eu dei bastante aula, né? Fiquei pegando muitas aulas antes de me efetivar. Então ninguém pode falar que eu não fiquei. Eu fiquei 2 anos dando aula como efetiva naquela escola rural que eu falei para vocês, onde a gente alugou o sítio, lembra como contei a história? Foram os 2 primeiros anos de casamento do Biofy e da Vivi aqui. Então, foi muito bom, foi muito difícil ficar longe da família, é isso que eu digo para vocês. Eu tenho um apego muito forte com a minha família, tanto que até hoje eu tô casada aí há quase 15 anos e eu não consigo falar assim que a casa da minha mãe, do meu pai, né? Para mim aquela casa é a minha casa ainda, né? Eu tenho, para mim é uma conexão muito grande que a gente tem, nós quatro, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Então a gente tem essa conexão fortíssima, né? E continuando então, gente, a hora que eu exonerei, me deu uma coisa assim que eu fiquei pensando, e agora, né? O que que eu faço, né? O Biofá estava trabalhando, graças a Deus, eu comecei a dar aula em casa, sabe, para conseguir um dinheirinho. Aí eu comecei a divulgar que eu era professora de desenho, de ilustração, né, de desenho artístico, de pintura em tela, e comecei a pegar alguns alunos. A área aqui de casa era espaçosa, né? E eu tive sorte que, graças a Deus, meus pais deram uma ajuda pra gente no sentido de dar uma reformada na área, porque quando a gente mudou pra cá em 2007, que eu esqueci de contar essa parte, tá? Quando a gente foi lá, não sei se eu contei no outro vídeo, e nós fomos para lá em Limeira, a gente não tinha casa, a gente alugava um sítio lá. Quando a gente veio para cá em 2007, que eu exonerei, meu pai e minha mãe, com muito sacrifício, eles compraram uma casa, eles conseguiram vender uma casinha que eles tinham em Carapicuíba, venderam e com esse dinheiro eles compraram essa casa que eu tô morando até hoje, graças a Deus, né? Eu não sei se eu contei isso lá naquele vídeo. E aí, a casa que eu moro até hoje, nessa casa, quando eles compraram, que não é muito longe da casa deles também, então a gente sempre fica pertinho. Essa casa, um tempinho depois, eles reformaram a frente, tudo, cobriram. Então tinha uma área legal para eu poder dar aulas, né? Então eu comecei a pegar alunos. Dava muito dinheiro? Não dava muito dinheiro. Lembro até agora, até hoje que eu cobrava R$ 50 por aluno. Era 2 horas por semana, os alunos vinham, eu ensinava, alguns alunos era de desenho, né, pintura em tela, desenho artístico, outros de pintura em tela. E tinha crianças, adolescentes, adultos e idosos. Só que a área também não era tão espaçosa. Então eu também não podia pegar muito aluno. O máximo por turma era 3 alunos só. Então eu estava dando aula de manhã, dava tarde, às vezes à noite, sabe? E assim. E fui conseguindo um dinheirinho ali, que foi legal. Nessa época também, em 2007, eu fiz uma exposição muito legal aqui em Bauru. O que isso, essas exposições, eu estava muito ativa, vamos dizer assim, aquela ânsia de criar, né? Eu exonerei o cargo, então para mim eu falava, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que estar fazendo as coisas, eu tenho que, né? Tem que criar, não estava querendo tanto para ser artista, né? Então vamos que vamos. Eu criei uma série de quadros de pintura em tela chamado Sete Pecados Capitais. E quando eu estava, só voltando um pouquinho, quando eu me formei em 2002 na faculdade, eu fiz uma monografia baseada na obra do Hieronymus Bosch, aquele pintor Hieronymus Bosch, que é aquele tampo da mesa, aquela arte dele, que é os Sete Pecados Capitais. Acho que é os Sete Pecados Capitais, os Novíssimos do Homem, alguma coisa assim. Essa obra, eu sempre fui muito aficionada nas obras do Bosch. E meu pai também gostava muito e gosta até hoje. E aí, isso ficou na minha cabeça, né? Os pecados, tal. Então foi passando o tempo, e em 2002, então, eu me formei, entreguei a minha monografia. E em 2007, eu resolvi retomar o tema em forma de telas. Então, eu vou ver se eu coloco essas obras aqui no YouTube, lá no Instagram, para vocês, quem quiser me seguir, entrar lá no Instagram da Vivi, que é o @Viviane Scarabello, eu vou ver se eu coloco certinho pra, tipo, num post, né, do Instagram, essas obras, porque eu acredito que nem sei se tem no meu Instagram. Então eu vou estar colocando para vocês. Tomara que eu não esqueça, mas eu vou estar colocando. E aí vocês vão poder ver, são obras que eu pintei, várias obras dos pecados,
e pintei também Adão e Eva. Nossa, são obras assim que eu tenho muito, muito, muito carinho especial por elas, porque é o momento que eu estava vivendo naquele momento, né, 2007, que eu pus assim, vamos dizer assim, uma tábua ali, né? Preguei uma tábua assim no chão escrito: vou ser artista, tá bom? Aí eu lembro que eu ouvi algumas pessoas assim da família: ai meu Deus, mas e agora? Você tava com um emprego estável e agora você vai ser artista, você não vai conseguir dinheiro, você vai ficar na rua da amargura, meu Deus do céu. Não dos meus pais, nem da minha irmã e nem do meu marido, tá? Isso é importante. As pessoas assim muito mais próximas de mim, elas deram bastante força, né? Aliás, não posso nem, não tenho o que falar do meu pai e da minha mãe, porque essa parte artística eles sempre, 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 sempre deram muito, muito valor. E é o que eu tô fazendo com a Yuna, né? Com 2 aninhos, ela pinta, nossa senhora, ela acabou de fazer 2 anos. Ela pinta todo dia, ela produz uma obra. E não é que eu tô lá fazendo ela fazer a obra, não. Ela quer ir toda hora, ela mexer com tinta, brincar com a minha supervisão, logicamente, mas é vocês verem como que influencia, né? Quando os pais dão essa base para a criança, né? Toda criança é artista. Não sei se ela vai continuar daqui 5, 10, 15, 20 anos a querer seguir esse lado artístico, a veia artística dela. Pode ser que não, mas é importante que eu dê a base para ela, como meus pais deram. Ela acordou, minha gente. Ela acordou, minha bebezinha acordou. Vou ter que parar por aqui. Ai, que vontade de continuar a história, mas eu tenho que ir, tá bom? O dever me chama. Um beijo, a gente continua no próximo vídeo. Tchau.